Para quem já sentiu os nervos à flor da pele por causa de gritaria em casa, essa nossa conversa de hoje é um alívio. A gente vai descobrir juntos como transformar aquele impulso de gritar. Para de gritar, numa lição super valiosa sobre comunicação, ajudando os pequenos a usar toda a sua energia e a sua voz de um jeito mais harmônico para todo mundo. Pois é, essa sensação de que a casa virou um campo de batalha de decibéis é bem familiar para muita gente, né? Aqueles gritos constantes para chamar, para contar alguma coisa ou para reclamar, cansa e muito. Mas olha, a boa notícia é que tem sim um caminho para trazer a paz de volta. E ele começa com uma pequena, mas poderosa mudança de perspectiva. O centro do problema, muitas vezes, está na nossa própria reação. É quase um instinto responder a um grito com outro grito, né? Só que isso só alimenta um ciclo vicioso de estresse que fica ecoando pela casa e, no fim das contas, não resolve nada na raiz. Vamos olhar mais de perto para esse ciclo. Funciona assim: a criança grita. O adulto, já cansado, faz o quê? Grita de volta. A lição que a criança aprende, mesmo sem querer, é que gritar é o jeito normal de se comunicar em casa. Para quebrar essa corrente, a gente precisa ir mais fundo e se perguntar, afinal, por que a criança está gritando? E é aqui que a chave vira. E se o grito não for birra ou manha? Na maioria das vezes, ele é um sintoma. É a única ferramenta que a criança tem naquele momento para conseguir expressar uma necessidade ou uma emoção que está muito intensa dentro dela. As razões por trás do grito podem ser muitas, sabe? Pode ser um excesso de energia acumulada, um pouco de ansiedade, aquela busca quase desesperada por atenção, ou às vezes é algo bem mais simples. A criança simplesmente não tem noção do próprio volume. Muitas delas ainda não desenvolveram essa consciência social para ajustar o tom de voz. E claro, se o ambiente da casa já é barulhento por natureza, gritar acaba virando padrão. E é exatamente por isso que a nossa reação mais comum, a de mandar parar, quase sempre falha. É como tentar tampar uma panela de pressão sem desligar o fogo. A pressão continua ali, borbulhando. A gente precisa de uma estratégia que ensine de verdade a lidar com essa energia toda. Essa imagem aqui mostra a diferença de um jeito perfeito. De um lado, a gente tem a ordem "para de gritar". Isso só interrompe o comportamento na hora, mas não ensina nada para o futuro. Do outro lado, está a grande sacada: tratar o controle de volume como uma habilidade nova a ser aprendida, e não como um erro que merece punição. É trocar a bronca pela instrução. Faz todo sentido, né? Então, como é que a gente coloca essa ideia em prática? O segredo é ensinar os diferentes volumes da voz de uma forma que a criança realmente entenda e, mais importante, ache divertida. Vamos ver como fazer isso passo a passo. O primeiro passo é criar um vocabulário. Criança aprende com referências concretas do mundo dela. Então, em vez de só falar "fala mais baixo", a gente pode criar categorias, como o volume de segredo, que é para sussurrar no ouvido, o volume de conversa, que é o que a gente usa dentro de casa, e o volume de parque, que está liberado para brincar lá fora. Isso transforma um conceito abstrato em algo super real e palpável para ela. E aqui tem um guia bem prático. Primeiro, transforme em jogo. Brinquem de imitar sons de animais em volumes diferentes. Um leãozão no volume de parque, um gatinho no volume de conversa. Isso torna o aprendizado leve e divertido. Segundo, seja o exemplo. O tom geral da casa dita as regras do que é normal. Terceiro, atenção preventiva. Dê atenção em momentos calmos de forma positiva. Assim a criança não vai sentir que precisa gritar para ser notada. Quarto, na hora da crise, do grito, aproxime-se, chegue perto e fale baixo. Sua calma, seu tom de voz baixo meio que força a criança a se acalmar para conseguir te ouvir. E quinto, que talvez seja o mais importante de todos, reconheça o esforço. O cérebro infantil responde muito melhor ao reforço positivo. Um elogio sincero tipo "Uau, adorei como você usou sua voz de conversa agora", reforça a mudança muito mais do que qualquer bronca. E vale sempre lembrar, o objetivo aqui não é criar uma criança silenciosa ou apática, de jeito nenhum. O objetivo é formar uma criança que entende o poder da própria voz e que sabe como usar toda a sua intensidade de um jeito que seja eficaz e ao mesmo tempo respeitoso com quem está ao redor. E uma frase simples como essa pode ser transformadora. "Assim eu consigo te ouvir", não é uma bronca, é validação. Ela mostra para a criança que a mudança de tom funcionou, que a mensagem dela chegou. Isso ativa os centros de recompensa no cérebro, reforçando esse novo comportamento de um jeito super positivo e que vai durar. E isso nos leva a um medo bem comum. Será que ao corrigir o grito, a gente não está apagando a personalidade forte da criança? A verdade é que acontece exatamente o contrário. E aqui está a grande lição. Não se trata de silenciar, mas de equipar. Estamos dando à criança mais uma ferramenta de comunicação.
mostrando que é totalmente possível ser uma pessoa intensa, cheia de energia e, ao mesmo tempo, ser respeitosa. Ao trocarmos a punição pelo ensino, a gente não só resolve o problema do grito, mas constrói uma base sólida de respeito e de inteligência emocional que vai servir para a vida toda.